A correria entre autoridades da esfera federal e municipal é para dar uma resposta à sociedade sobre os recentes casos de explosões em lanchas na cidade, que vem tendo o turismo prejudicado pelas tragédias em alto mar. O impacto negativo ele é gigantesco, né? Isso aí isso é notório, está repercutindo aí no Brasil e para fora do Brasil. Eu tenho pessoas de fora do Brasil que já estão entrando em contato, o que está acontecendo em Cabo Frio. Mas dos últimos dias para cá a gente já percebeu, desde do primeiro acidente, da primeira explosão, a gente já teve uma queda significativa aí de quase 50% no setor. No município está em vigor uma lei de 2003, que fiscaliza apenas as empresas responsáveis pelo turismo náutico. Já as embarcações como lanchas e motos aquáticas de pessoas físicas não sofrem com a obrigatoriedade da legislação. Cabo Frio ele teve um avanço em 2003 a partir de uma tragédia. Houve um naufrágio de uma embarcação, o nome dela é Dona Galéia, que em torno de 15 pessoas morreram. E aí em 2003 vem uma legislação regulamentando os passeios de barcos e também uma legislação que cria a Guarda Marítima Municipal. Essa tragédia que aconteceu, ou essas tragédias que aconteceram recentemente em Cabo Frio, deve ser um motivo para a Câmara Municipal avançar na legislação, propiciando assim ao Poder Executivo uma maior capacidade de controle. 21 anos após a tragédia, mais acidentes com turistas nas águas de Cabo Frio. Foram 2 incêndios e uma explosão em menos de 40 dias somente este ano. O primeiro foi em maio. Uma família de Minas Gerais foi socorrida após uma lancha em que estava pegar fogo e afundar próximo à Ilha do Japonês. Apesar dos ferimentos, ninguém morreu. O segundo foi neste mês. As imagens do fogo na embarcação impressionam. Para fugir do fogo, as vítimas tiveram que se jogar na água. O caso mais recente, inclusive com mortes, foi no último dia 17. Uma família do Espírito Santo estava a bordo quando a lancha explodiu. Os acidentes eles não acontecem, eles são construídos. Então existe todo um processo entre a saída e a chegada de uma embarcação. E nesse meio do caminho, procedimentos precisam ser tomados para que acidente não aconteça, né? Então precisa ter uma fiscalização mais enérgica, mais diretamente. Precisa ter os cuidados com quem opera essas embarcações, precisa ter uma atenção maior das marinas, da onde saem essas embarcações, né? É um conjunto onde todo mundo precisa ter a sua responsabilidade e precisa ter regras, né? Você vê que com regras já é difícil as pessoas seguirem, né? Você imagina não tendo. Então tem que ter regulamentação, tem que trazer o setor para dentro da responsabilidade, para que a gente consiga colocar qualquer lugar do Brasil e do mundo como uma das navegações mais seguras. Isso é possível acontecer. A Ordem dos Advogados do Brasil em Cabo Frio acompanha as investigações dos 3 casos de perto. Por ocasião desses 3 acidentes que aconteceram nesses últimos dias, nós estamos acompanhando aí para que tudo tenha a melhor solução possível para as vítimas, para o município, para as pessoas aqui do município. Das 10 vítimas internadas por conta das queimaduras, 2 não resistiram. Davi Freire Zerboni, de 4 anos de idade, morreu na última sexta-feira. Alexandro Leão Vieira, de 36, no último domingo. Além dessas 2 vítimas fatais, a grávida de 4 meses, Letícia Sampaio, de 26 anos, que estava internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, foi transferida para um hospital no Espírito Santo. A gente estava no passeio, aí a gente queria ir para Cabo Frio, eu acho. Aí tinha que abastecer, que a gente não tinha gasolina. Aí o marinheiro parou para abastecer, aí ele abasteceu, aí ele levantou, ele falou bem assim, eu vou levantar a tampa aqui para não explodir. Aí ele levantou a tampa, em 5 segundos só, aí ele abaixou a tampa e logo que ele foi para frente, deu partida na lancha, explodiu. Isso foi uma correria, o Alex ficou segurando as crianças, protegendo as crianças, eu fui a primeira a sair da lancha com o neném, eu dei o neném a um cara que estava no deck, ai foi um desespero.
Mais 4 vítimas, que seguem internadas no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, em estado estável, estão se recuperando das queimaduras. Entre elas, um menino de 1 ano e 5 meses que está em estado grave. As medidas judiciais podem caminhar nos 2 campos, cíveis e criminal. Na esfera cível, a responsabilidade do dono da embarcação ela é objetiva. Ele responde independente de culpa. Ou seja, o que acontecer com os passageiros naquela embarcação é passível de indenização. Isso na esfera civil. Já na esfera criminal, nós podemos estar diante de crimes do ponto de vista culposo ou doloso. Se o dono da embarcação agiu com imprudência, imperícia ou negligência, ele responderá de maneira culposa pelo crime. Entretanto, se a situação da embarcação estiver precária, sem as necessárias revisões, esse proprietário da embarcação ele pode responder até dolosamente pelos crimes que ali aconteceram ou as consequências do acidente. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que atualmente as lanchas particulares obtêm a liberação por meio da Marinha do Brasil, sem qualquer gerência do município nessa atividade de aluguel ou uso doméstico. A Marinha do Brasil informou que um inquérito administrativo está em fase inicial de coleta de dados. O prazo de conclusão é de 90 dias e que o turismo náutico da cidade não será impactado por conta das investigações. Por enquanto, nós estamos à mercê da boa-fé dos proprietários das embarcações. Por isso eu digo, a Câmara Municipal de Cabo Frio ela precisa avançar nesse controle para que os turistas e os moradores que utilizam desses serviços tenham uma maior segurança no momento de lazer com a sua família.